Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Primeiramente, irei me apresentar. Sou uma mulher negra, cabelo crespo, sou retinta, estou de argola, batom corvinho, paletó, cinza, crachazinho do programa, né? Cordão. E é isso. E uma blusa cheia de risquinho, uma cor cinza, enfim. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a essa oportunidade de estar aqui, de estar ocupando esse espaço. Eu gostaria de agradecer ao convite do meu superintendente, Jane Alexandre, que me colocou aqui para representar o programa, para falar o que a gente faz no programa, o que a gente alcança em relação às pessoas trans, quais são as pessoas trans que a gente atende. Eu gostaria também de agradecer ao convite da doutora Cléia Blanco, não se encontra aqui no momento que ela já saiu, mas a sua vice-presidente está aqui, agradeço, tá? E agradeço também em nome da presidente, da outra presidente, enfim, de todas as pessoas que estão aqui nesse momento, e agradeço pela presença de vocês, né, por estarem aqui numa segunda-feira, 4h43 da tarde. Primeiramente, eu vou apresentar o slide e depois eu vou falar um pouquinho do que eu faço no programa. Tá? Eu vou apresentar de uma forma rápida para que não fique uma coisa cansativa e que o meu colega também consiga falar, tá bom? O programa Rio Sem LGBTfobia, ele foi constituído primeiramente como o programa Rio Sem Homofobia. E por que houve essa mudança? Por que houve essa alteração? Porque a homofobia, ela não abarca todas as pessoas LGBTQIA+. Então foi necessário que ocorresse essa mudança para LGBTfobia, para que todas as pessoas fossem abraçadas. E mesmo assim, a gente está sempre em mudança, então daqui a pouco o programa vai mudar de nome novamente. Mas eu acho que o mais importante não é o nome, o mais importante é que as pessoas possam conhecer o programa e possam nos acessar. Eu acho que isso é o mais interessante, tá? O respeito e a educação transformam o mundo. Primeiramente a foto do meu chefe, né? Nosso superintendente Alexandre, que é o superintendente de políticas LGBTI+, e coordenador do programa Rio Sem LGBTfobia. O nosso programa, ele faz parte, tá, da Subsecretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. E essa subsecretaria, ela faz parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Nós somos uma política pública. Nós somos uma das poucas políticas públicas que abarcam a população LGBTQIA+. E o que acontece nessa política pública? Nós realizamos atendimento de pessoas LGBTQIA+. Tá? E como que funcionam esses atendimentos? Vou falar daqui a pouco. Para além disso, para além dessa questão de sermos uma política pública, eu acho importante também a gente ressaltar que nós temos uma lei, que é a Lei 9.496, que foi criada em 2001, e a aprovação dessa lei, ela serviu para quê? Para que fosse criado um orçamento próprio a ser garantido a todas as pessoas que trabalham no programa, e para que a gente pudesse também realizar as nossas atividades. Tá? Então, hoje em dia, o programa ele existe há 13 anos. Quem aqui já conhecia o programa? Só aí. Uma sala cheia, pouquíssimas pessoas conheciam o programa que dá acesso, né, à cidadania a pessoas LGBTQIA+. Então, assim, nós temos o Instagram do programa, depois eu posso passar para vocês. Eu acho que seria interessante a gente divulgar cada vez mais, para que as pessoas tenham acesso. Até porque é um programa gratuito. Nós temos atendimento psicológico, atendimento jurídico e atendimento de assistência social de forma gratuita. E quantas pessoas LGBTQIA+ precisam desses atendimentos? Então, eu acho interessante a gente estar sempre divulgando o nosso programa para que as pessoas possam ter acesso, tá? E, para além de tudo isso, eu acredito que é importante ressaltar que o programa, ele é criado, e a partir desse momento, é criado diversos centros de cidadania, tá? Hoje em dia, nós temos, aqui não está atualizado, mas hoje em dia nós temos 20 centros de cidadania espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro. Eu trabalho na Capital 1, ou seja, eu trabalho na Central do Brasil. Quem aqui já passou pela Central do Brasil e viu
lá no alto, do lado do relógio, um telefone. Esse telefone é o telefone que atende as pessoas vítimas de violência, atende as pessoas que querem realizar requalificação civil, atende as pessoas que querem ter um atendimento psicológico. E aí, através desse telefone, que é o Disque Cidadania e Direitos Humanos, essa pessoa ela é direcionada para o seu centro de cidadania correspondente à sua casa. Então, um exemplo, eu moro na Zona Sul, então eu serei direcionada ao centro de cidadania da Capital 1. Mas existem LGBTs que moram na região serrana, então ele será direcionado, ou ela será direcionada, para o centro de cidadania da região serrana, e por aí vai. O nosso estado é bem grande e é por isso que existem 20 centros de cidadania espalhados por todo o estado. Para além disso, também existem os centros comunitários. Como funcionam esses centros comunitários? Nos centros de cidadania, normalmente o atendimento é de 9 às 5 da tarde. Mas nós sabemos que, como o nosso irmão acabou de mencionar, existem algumas questões, algumas violências que acontecem quando? De madrugada. Existem algumas questões que acontecem quando? 7, 8, 9 horas da noite. Pessoas que são expulsas dos seus lares e etc e tal. E para além disso, a população que procura os centros após as 5 horas da tarde, porque esses centros comunitários, eles funcionam no horário após as 5 horas, tá? Para além disso, eu acho importante trazer para vocês o número de atendimentos que a gente consegue fazer no decorrer do ano. Aí está a nossa tabela, tá? São os dados referentes ao período de 2010 até novembro de 2023. Então, quando o centro começou, que foi em 2010, nós tínhamos apenas 835 atendimentos anuais. Fazendo um panorama geral de 2010 até 2023, no ano que passou, nós tivemos 21.981 atendimentos em todo o estado do Rio de Janeiro. E quais são os atendimentos? Quais são essas demandas? Eu vou trazer para vocês daqui a pouco, mas eu acho interessante mostrar para vocês que, principalmente no ano da pandemia, foram os anos que nós tivemos mais atendimentos. Por quê? Porque foram os anos nos quais a população LGBTQIA+, estava desempregada, foram os anos nos quais a população tinha que ter contato direto com seus pais, com seus tios, com seus avós, que muitas das vezes não aceitam a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero. Importante ressaltar também que nesse período é o período também que as pessoas ficaram em situação de rua, em razão da fome, em razão de diversos atravessamentos da Covid. Então, em razão desses fatores, na Covid foi justamente no momento em que nós tivemos mais atendimentos, tá? Aqui eu quis trazer as demandas que são mais procuradas através dos nossos usuários, tá? Emissão de documentos, qualquer documento, tá? Seja ele identidade, carteira de trabalho e etc, tá? Alteração do registro civil, que tem a ver também com a emissão de documentos. Orientação e apoio emocional, que tem mais a ver com a psicoterapia, com a psicologia, na verdade. Benefícios sociais, CRAS, CREAS, etc. Direitos em geral, sofrimento psíquico, conflito familiar, acesso ao tratamento de saúde, tratamento hormonal e acesso ao trabalho. Tá? Isso é só um panorama geral do que a gente costuma atender nos nossos centros de cidadania, tá bom? Nessa parte, eu trago as principais ações de enfrentamento à discriminação e violência. Quais são as principais ações que os nossos centros costumam oferecer para os nossos usuários, tá? O que eu estou fazendo aqui agora, que é informar para os senhores e para as senhoras o que a gente faz nos centros, já é uma forma de ação, já faz parte do nosso trabalho, tá? Para além disso, nós também temos a função, tá, de formar e fortalecer a rede de apoio e proteção social dos nossos usuários, tá? E nossa principal função, que é o atendimento às pessoas LGBTQIA+. Nós também temos a função de contribuir para a formulação ou adequação de políticas públicas, ou seja, se em algum momento alguma subseção tiver interesse de realizar algum evento ou pensar em alguma política pública, eu estou aberta e os nossos centros também estão abertos para isso. Então é para isso que a gente está aqui, a gente está aqui para construir. Essa é a função do programa, construir políticas públicas, ou seja,
dar acesso a direitos e fazer com que as pessoas saibam quais são os seus direitos, porque as pessoas normalmente não sabem, não têm acesso a essa questão, tá? E, para além disso, orientar a população LGBTIA+, e sociedade em geral sobre os seus direitos, tá bom? Essas são algumas das nossas maiores funções. As principais ações de acesso à educação, saúde, emprego e renda, a gente sabe que, infelizmente, a população LGBTQIA+, é uma população que não tem acesso à empregabilidade. Quem aqui falar que tem acesso à empregabilidade? A gente sabe que isso estaria sendo uma mentira. Por quê? Nós não encontramos pessoas LGBTQIA+, no nosso dia a dia. Né? Como nosso colega falou, a gente não encontra na nossa faculdade. A maioria das pessoas aqui fizeram direito. Quem teve um professor trans, levanta a mão. Quem teve uma professora trans, levanta a mão. Só uma colega levantou. Quem teve um colega trans, levanta a mão. Então, vocês... 4 pessoas levantaram de auditório cheio. Então, se essas pessoas não estão nem se formando e nem ensinando, onde estão essas pessoas? Exatamente isso. Então, assim, e para além disso, eu penso, todo mundo aqui costuma, no final de semana, almoçar num restaurante, ou nem que seja numa lanchonete, ou nem que seja numa barraquinha de x-tudo, ou um restaurante chique, qualquer lugar que seja. Quando vocês entram nesse restaurante, vocês fazem o teste do pescoço, vocês encontram pessoas lanchando, almoçando, jantando junto com vocês? Ou encontram pessoas trans que estão trabalhando nesse lugar? A gente não encontra, a gente não vê. Então, assim, a provocação é a seguinte, é não ter pessoas trans só aqui, na mesa. E eu, assim, eu sou uma mulher cis, eu esqueci de falar isso no início, eu sou uma mulher negra cis, não sou uma mulher trans. Tanto que, inicialmente, eu até falei com a nossa colega, vamos deixar que as pessoas trans falarem primeiro, porque essas pessoas é que têm poder de fala para esse momento. Eu estou aqui para representar o programa, para representar o que eu faço no dia a dia. Mas eu também, como pessoa cis e aliada, eu preciso trazer essa reflexão. Eu preciso falar o meu incômodo do dia a dia de não encontrar pessoa trans em lugar nenhum. Eu entro no ônibus e não vejo pessoa trans sentada no ônibus. Eu não vejo pessoa trans dirigindo o ônibus. Não vejo pessoa trans no Uber. Não vejo pessoa trans em lugar nenhum. São lugares específicos. E a gente sabe que lugares específicos são onde essas pessoas estão. Todo mundo aqui sabe. Né? Que, infelizmente, são em alguns lugares que não têm acesso a direitos. São alguns lugares que não têm acesso a nenhum direito trabalhista. Né? Então, assim, eu venho aqui também para falar dessa questão da empregabilidade. Porque todo mundo sabe que é a empregabilidade que nos dá acesso à dignidade. Perdão. Porque a gente sabe que é a empregabilidade que nos dá acesso à dignidade. Porque sem renda, a gente não chega a lugar nenhum. Sendo capitalista ou não, todo mundo sabe que sem dinheiro, a gente não chega a lugar nenhum. Então, se essas pessoas não tiverem acesso à educação, se as pessoas não tiverem acesso ao trabalho, como que essas pessoas irão sobreviver? E todo mundo sabe que a maioria das pessoas trans sobrevivem através da prostituição. Eu preciso falar isso aqui. Eu preciso falar isso aqui de uma forma aberta, sem vergonha, sem nada. Por quê? Porque no momento, enquanto a gente está aqui no nosso ar-condicionado, dentro do nosso privilégio, né, falando, existem outras pessoas que estão nas esquinas se prostituindo, querendo ou não, gostando ou não. É a forma que elas encontram de conseguir sobreviver. Exatamente isso. Então, assim, para além de tudo isso, a gente precisa refletir. A gente precisa nos olhar como pessoas cis e olhar para o lado também. Porque existe uma outra população que está totalmente invisibilizada, que está totalmente sem acesso nenhum e que a gente, muitas das vezes, encontra aqui numa palestra ou em momentos específicos do ano, mas o resto do ano a gente não tá com essas pessoas. E aí eu venho aqui para fazer essa sensibilização e para fazer com que as pessoas tenham essa consciência. E é uma consciência que precisa ser diária, não é uma consciência que é de um momento ou outro, tá? Então, para além disso, o nosso programa, ele tem essa função de mobilização da rede intersetorial. O que é a rede intersetorial? É a OAB, é o CRAS, é o CREAS, são as ONGs, enfim, são todas as redes que compõem o território do Centro de Cidadania e que podem ajudar, de alguma forma, na construção dessa política pública, tá? Para além disso,
eu trouxe aqui as nossas principais parcerias, tá? Com órgãos governamentais, organizações da sociedade civil e movimentos LGBTQIA+. O Grupo Arco-Íris, como eu disse anteriormente, que é um centro comunitário que organiza a Parada Gay, a Parada LGBTQIA+, né, a Parada do Orgulho e outras questões também. A UERJ, tá? Que é a instituição que contribui financeiramente para que o programa exista no momento, tá? A FONGES, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma parceria direta com o Diversas. Quem que conhece o Diversas? Ótimo, né? O Diversas é o núcleo da Defensoria Pública responsável pelo atendimento diversidade sexual e direitos homoafetivos. Ou seja, em muitos momentos, quando a gente tem um atendimento no Centro de Cidadania, a gente precisa fazer o quê? Encaminhar esse atendimento. Normalmente a gente encaminha para a Defensoria Pública. Mas para que essa pessoa não sofra uma nova transfobia, ou uma nova lesbofobia, uma nova homofobia, a gente encaminha novamente no Diversas, para que lá essa pessoa tenha um atendimento adequado. Isso é o futuro que a gente quer? Não. A gente quer que essas pessoas possam ser atendidas em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas enquanto isso não acontece, o que a gente faz? A gente encaminha para o Diversas, tá? E para além disso, a gente tem também o Conexão G, que é o grupo LGBT das favelas. As nossas 3 demandas prioritárias do Estado do Rio de Janeiro, elas são a documentação básica, principalmente a requalificação civil, o acesso à saúde, principalmente à saúde mental, ou seja, em decorrência de todos esses traumas, todas essas questões, essas pessoas elas precisam de um atendimento psicológico. Então essa é uma grande demanda nossa. E a terceira demanda, como eu falei anteriormente, é empregabilidade e renda, tá? Uma questão que tem a ver com nossos desafios, né, os desafios do programa, é a pactuação dos termos de convênio com municípios, ou seja, eu mencionei ali atrás que a gente tem convênio com o Diversas, a gente tem convênio com o Arco-Íris, a gente tem convênio com alguns setores, mas a gente precisa de mais convênios. A gente também tem um convênio com o MP, mas a gente precisa de mais convênios, para que essas pessoas tenham mais acesso ainda. A gente tem um convênio com a Fiocruz, um convênio importante com a Fiocruz relacionado à justiça itinerante. E uma outra questão também que eu acho importante a gente ressaltar são a fragilidade, né, das políticas públicas locais que enfraquecem a mobilização da rede intersetorial. Vou terminar o slide e vou fazer uma pequena fala. Essa aqui é a ficha técnica, né, nosso governador, Cláudio Castro. Isso não é uma questão política, quando tiver um próximo governador vai ter o nome dele aqui, porque o programa tem 13 anos. Então, em 13 anos tivemos diversos governadores. Né? A nossa Rosângela Gomes, secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Aline Florasteiro, subsecretária de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos, e nosso superintendente de políticas LGBTI+, Emília Alexandre. Então, gente, assim, para falar um pouquinho para vocês sobre, quero só falar rapidamente sobre qual é a minha função como advogada no programa, porque a gente está na OAB, e aí a gente às vezes precisa falar de igual para igual, né? No sentido de profissão. E assim, quando eu entrei no programa, eu sou uma mulher cis, mas eu sou uma mulher cis afetivamente lésbica. Então eu me relaciono com a outra mulher, já me relaciono há 2 anos. Então quando a gente entra no programa, a gente entra num lugar que nos respeita, nos aceita pelo que a gente é, isso faz uma diferença gigantesca na minha vida. Porque eu já tinha trabalhado antes em outros lugares que eu não podia falar quem eu era, por medo do preconceito. Então quando a gente trabalha num lugar que a gente pode falar com quem a gente relaciona, que a gente não precisa se esconder, a gente trabalha até melhor. A gente trabalha até mais feliz, tá? Então, assim, o programa, ele, em relação à minha atuação, eu acredito que, em relação a isso, foi um diferencial. Um diferencial tanto no sentido de estar num lugar que me aceita, que me respeita, tanto a partir do momento que eu consigo me entender melhor, tá? E, para além disso, eu gostaria de falar também um pouquinho dos nossos atendimentos. Nós, normalmente, não realizamos a requalificação civil em si, né? A gente encaminha para a Fiocruz. Nós não realizamos distribuições de ações, nós encaminhamos para a Defensoria Pública. Nós não realizamos atendimento terapêutico, nós encaminhamos para o CRAS, ou então para algum centro de referência psicológica. Então, assim, ali o programa ele tem muita função de quê? De acolher essa pessoa, entender essa demanda em alguns momentos.
acompanha essa pessoa que sofreu uma violência até a delegacia, a gente encaminha essa pessoa ou acompanha essa pessoa até a DECAD, tá? E em outros momentos a gente faz esse encaminhamento para o setor correspondente. Então essa é a nossa função do programa e a gente é um programa que está crescendo, a gente está crescendo cada vez mais, já são 20 equipamentos e são 20, e desses 20 equipamentos tem sempre 3 profissionais, um da psicologia, um do direito e um da ciência social, e a gente vê que isso está dando empregabilidade para as pessoas LGBTQIA+. Não significa que só trabalham pessoas LGBTQIA+, não é isso, mas a maioria das pessoas são LGBTQIA+. E a gente precisa expandir os lugares nos quais a gente tem acesso à empregabilidade. Então eu agradeço pela participação, eu agradeço pela minha fala e me coloco à disposição para outros eventos e outras articulações, tá? Muito obrigada.